Oi, galerinha, tudo bem? Hoje a gente tá aqui para falar um pouquinho de matemática e vírus. Aí você vai falar assim, nossa, Carol, matemática e vírus, isso tem alguma coisa a ver? Claro que tem. Na verdade, a matemática ela pode explicar muito o que está acontecendo no mundo todo. A gente só ouve falar de coronavírus e vocês vão ver aí pela tela que está no computador, a gente vai ver como é que um vírus pode se propagar matematicamente falando. Então vamos começar? Repara o seguinte, tudo que nós vamos fazer a partir de agora está baseado nessa notícia que eu vou mostrar para vocês. Olha aí, ó. Se vocês forem ver na tela, isso é uma notícia de janeiro de 2020. Tá falando ali, ó, epidemia de coronavírus dobrou de tamanho a cada 7 dias, indica estudo. Repara que tudo que nós vamos ver a partir de agora é supondo que essa informação é uma informação verdadeira. Essa informação é referente à cidade de Wuhan, que a gente sabe que é onde tudo começou, né? Pelo menos é onde a gente tem sido divulgado pela mídia que tudo começou. E aí repara que, de acordo com alguns estudos, está escrito que cada pessoa infectada passou essa doença em média para mais 2 outras pessoas. E isso num tempo de 7 dias. Matematicamente falando, vamos ver o que na verdade está acontecendo? Observe isso aqui. Imagine que essa é a primeira pessoa infectada. Imagine que essa pessoa ela passou para mais 2 pessoas num período de 7 dias. Então, se vocês forem analisar o esquema, vocês já vão ver que já são 3 pessoas infectadas em 7 dias. Imagine que cada uma dessas 2 pessoas infectou outras 2 pessoas em mais 7 dias. Então, repara que em 14 dias nós já temos ao todo aí 7 pessoas infectadas. 4 com mais 2 daqui, são 6 com mais uma, que foi o primeiro, 7. E cada uma dessas pessoas infectou, ao longo de 7 dias, outras 2 pessoas, conforme está sendo mostrado nesse esqueminha aí. Então, vai dando uma olhada. Repara que se a gente se nós quiséssemos, é claro que nós poderíamos continuar fazendo esse esqueminha, esse desenho. Mas repara que só de dar uma olhadinha aí, a gente já começa a perceber o que está acontecendo. Olha só, teve uma pessoa infectada, depois de 7 dias mais 2, depois de 7 dias mais 4, depois de 7 dias mais 8. Claro que eu estou considerando que isso é uma corrente e que essa corrente não vai ser quebrada, né? Eu estou levando em consideração que aquela informação é verdadeira e que não vai ter nada que faça com que aquilo pare, né? E aí, repara, eu observando os números 1, 2, 4, 8, vocês conseguem perceber um padrão? Acho que sim, né? Repara, o 1, o 2, o 4, o 8, na verdade, eles são potências de base 2. Como assim? Observa aqui. O 1, na verdade, ele é o 2 elevado a 0. Repara que o 2, ele pode ser escrito, pode ser representado como 2 elevado à primeira potência. O 4 pode ser escrito como 2 ao quadrado, porque 2 vezes 2 dá 4. O 8 pode ser escrito como 2 ao cubo, 2 elevado à terceira potência, porque 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. E aí, olha que interessante, a gente acaba de perceber um padrão. Na verdade, esse vírus, ele está se propagando seguindo um modelo matemático. Na verdade, ele está tendo um crescimento na forma de potência de base 2. Então, olha o que aconteceria, por exemplo, se nada fizesse com que essa corrente parasse. Então, vamos analisar, por exemplo, em 98 dias. Estou falando de menos de 100 dias. Bota aí aproximadamente, então, 3 meses. Dá uma olhadinha aqui. Repare, então, que a gente tem uma pessoa infectada em 7 dias, depois passaram os 7 dias 2 pessoas, depois 4, 8, 16, 32 pessoas, 64, 128, 256, todos esses números sendo representados por potências de base 2. 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16.384 pessoas. E aí, repara, se nós somássemos tudo isso, olha isso, gente, em menos de 100 dias, nós teríamos 32.767 pessoas infectadas. É muita gente para pouco dia. Então, repara que alguma coisa tem que realmente ser feita para que isso pare. E olha que nós estamos considerando que uma pessoa passa só para 2 num período de 7 dias. Mas, se ela tiver contato com mais pessoas e essa pessoa, por exemplo, passar para 10 pessoas num período ainda mais curto de tempo, imagine o que não vai acontecer. Então, repara que diante de tudo que eu estou explicando para vocês, a matemática, ela na verdade tem sido uma grande aliada no combate ao coronavírus, uma vez que ela está trazendo esses dados, essas informações
que estão sendo analisadas por vários matemáticos, pesquisadores, e a partir desses modelos matemáticos que estão mostrando esse grande crescimento em pouco tempo, é que estão sendo tomadas algumas medidas. E repara que um gráfico que tem sido circulado muito pela mídia, né, se vocês forem assistir algum jornal na televisão, ou enfim, forem ler alguma informação vocês sobre coronavírus, provavelmente vocês vão se deparar com esse gráfico que está aí. E eu realmente gostaria que vocês compreendessem o significado desse gráfico. Repara o seguinte, esse eixo aqui, que é o eixo X, ele está mostrando o tempo. E esse eixo aqui, que é o eixo Y, está mostrando o número de pessoas infectadas conforme o tempo vai passando. Perceba que existe uma linha aqui nesse gráfico. Essa linha mostra a capacidade do sistema de saúde do país. Por que essa linha é uma linha reta? Ela não está variando, ela é reta. Porque, na verdade, a gente tem sempre o mesmo número de leitos, o mesmo número de hospitais. Então, claro que, eventualmente, vocês viram lá que no Wuhan eles construíram um hospital, assim, em 10 dias, super rápido, mas a gente sabe que, no geral, a capacidade dos hospitais, ela se mantém, ela é a mesma. E aí, o que acontece? Essa curva, se vocês forem ver, a primeira curva, ela está crescendo muito rápido em pouco tempo. E o que o governo quer que seja feito? Ele quer que essa curva seja achatada, porque aí as pessoas vão acabar sendo infectadas, isso é um fato, mas em um longo período de tempo. Por isso que o governo está tomando algumas medidas, né? Vamos entender direitinho esse gráfico, vou mostrar aqui para vocês, tá? Vamos analisar a situação que eu acabei de falar. Na nossa situação, a cada 7 dias nós temos 2 pessoas infectadas, certo? Então vamos lá. Imagine que esse ponto A está sendo representado 0 infecções. Aí imagine que, vamos entender melhor o que está acontecendo, olha aqui pela tabela primeiro, tá? Repara que em 7 dias nós já temos 3 pessoas infectadas, porque é uma pessoa no primeiro dia e dali 7 dias mais 2. Então, repara que esse ponto 7,3, o ponto B, na verdade, que tem as coordenadas 7,3, ele, na verdade, é a representação matemática dessa situação que a gente está vendo. Como é que eu coloquei esse ponto aqui nesse gráfico? Repara, observa que esse ponto aqui é o ponto B, tá? Então, eu vim aqui nesse eixo horizontal e eu coloquei o 7, por referente ao tempo, são 7 dias, e nesse eixo vertical eu vim no 3, referente às 3 pessoas infectadas. Perceba que se nós prolongarmos essa reta e essa reta, a intersecção dessas retas vai dar um ponto. Este ponto, que é o ponto B, aqui ó, este ponto, que é o ponto B, ele é literalmente a representação dessa situação que eu acabei de falar. Aí, da nossa situação, depois de mais 7 dias, ou seja, nós estamos falando de 14 dias, nós teremos ao todo 7 pessoas infectadas. Por quê? Porque é uma pessoa que infectou mais 2 e depois cada uma das 2 infectou outras 2, portanto mais 4. Somando-se tudo, dão 7 pessoas. Então, repara que as coordenadas do ponto C, que refletem essa situação que eu acabei de falar, são 14 e 7. Então, eu vim aqui no eixo horizontal, marquei o 14. No eixo vertical, eu vim aqui, marquei o 7. Prolonguei o 14, prolonguei o 7, e a intersecção dessas retas dá o ponto que eu estou chamando de ponto C, que tem as coordenadas 14 e 7. Olha o que acontece depois de 21 dias. Vocês estão percebendo que é sempre a mesma coisa. Depois de 21 dias, eu vou ter 15 pessoas infectadas, porque é 1 mais 2 mais 4 mais 8. São potências de base 2. Então, olha as coordenadas do ponto D. O ponto D ele é o ponto 21, 15. Então, repara aqui, ó, eu vou colocar no eixo horizontal 21, porque ele tá me mostrando o tempo, né, decorridos 21 dias. Quantas pessoas já infectadas? 15 pessoas infectadas. Então, eu localizei o ponto 15 aqui no eixo vertical. Então, mais uma vez, quando eu interceptei essas informações, eu consegui localizar o ponto D. Eu fui colocando aqui todos os pontos para vocês verem, eu coloquei até o ponto F. E aí, dá uma olhadinha no próximo gráfico que eu vou mostrar. Olha só. Depois que eu coloquei os pontos, desse jeito que eu expliquei para vocês, considerando a nossa situação, aí eu liguei esses pontos. E na hora que eu liguei esses pontos, é que nós começamos a observar essa curva aqui que está sendo mostrada nas mídias.
né? Se vocês forem comparar, esse comecinho aqui, ele é muito parecido com esse comecinho dessa curva aqui. Então, na verdade, esse gráfico, ele mostra realmente que vai ter um crescimento em relação às pessoas infectadas, isso é fato, né? Mas é claro que a gente espera que depois isso tende, com certeza, a baixar. Só que repara, se isso acontecer muito, 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 muito rápido, num curto período de tempo, olha o que vai acontecer. Vocês percebem aqui nesse gráfico, essa parte roxa, ela tá bem mais alta do que essa linha aqui, ó. Repara, essa curva aqui, ela tá mostrando que tem muito mais pessoas para serem atendidas, infectadas, do que a capacidade dos hospitais. Então, os hospitais não vão dar conta de atender toda essa galera. E aí, olha a curva que está aqui em verde, né? A curva em verde é uma curva que ela é mais achatada, né? Como a mídia tá divulgando. Mas por quê? Porque prolonga-se o tempo em que as pessoas vão ser infectadas, de tal maneira que o sistema de saúde dê conta de atender tudo isso. É isso que está acontecendo. E aí, gente, quais são os cuidados para a gente se proteger desse vírus e para a gente fazer essa curva realmente ficar achatada e não acontecer, enfim, um pânico geral, porque os hospitais não dão conta, né? E assim a gente espera que não aconteça. Vamos lá. Eles estão nas mídias, eles estão divulgando uma série de coisas que nós podemos fazer justamente para nos prevenir, né? Então, primeira coisa, lavar as mãos, né? Lavar as mãos com sabão de maneira correta. E qual é essa maneira correta? Então, você tem que lavar primeiro esfregando essas partes das mãos, parte de cima das mãos, tem que lavar entre os dedos, tem que lavar o dedão, tem que fazer uma conchinha para poder lavar as pontas dos dedos e as unhas, aqui e aqui, lavar os pulsos, e aí o óbvio, né? Preferencialmente eu não vou colocar, assim, se possível eu não vou colocar a mão ali na torneira de novo, né? Eu tento fechar minha torneira com o cotovelo, se for aquela que tem aquele acionamento automático, melhor ainda. Então, essa é uma das medidas que o governo tem passado para a gente tentar diminuir esse contágio, né? E para se prevenir. Outra coisa, quando a gente vai tossir, né? Ou vai espirrar, a gente sabe, a gente tem a tendência de botar a mãozinha na boca, né? Mas a gente tem que mudar esse hábito, porque se eu boto a mão na boca, qualquer outro lugar que eu vá colocando a minha mão vai ficando infectado. Então, na verdade, o que eu devo fazer que eles estão falando, né? Eles estão divulgando que a gente deve espirrar aqui ou tossir aqui nessa parte do corpo. Justamente porque, repara que para o vírus poder me fazer algum mal, ele precisa entrar no meu corpo, né? E, na verdade, a gente coloca muitas vezes a mão no rosto, né? Uma média aí de umas 23 vezes por hora. Então, repara que como a gente coloca muitas vezes a mão no rosto, esse vírus ele pode entrar pela boca, pelo nariz, enfim, né? Pelos olhos. Então, o que é ideal? Se a gente tosse aqui, pelo menos, repara que a gente não vai ficar passando essa parte, né, do cotovelo no rosto, fica mais difícil. Outra coisa, né, que é uma medida que o governo está tentando fazer, olha aqui, ó, evite aglomerações se estiver doente. Na verdade, é justamente esse isolamento social, né? Por isso que o governo está falando para a galera ficar em casa, para as escolas também fecharem suas portas gradativamente, dando tempo para os pais se organizarem, mas justamente porque essa aglomeração faz com que mais pessoas tenham contato umas com as outras e essa curva pode crescer muito rápido, como eu mostrei para vocês, tá bom? Outra medida é que, ó, mantenha os ambientes bem ventilados. Isso a gente já costuma fazer, né? Mas isso não vale falar. E não compartilhe objetos pessoais, né? Toda vez que eventualmente alguém utilizar alguma coisa nossa, é bom a gente esterilizar com álcool também, tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido o que a matemática tem a ver com essa história toda. E eu vejo vocês no final dessa curva. Assim espero. Tchau, tchau.